Receba agora com palmas, CEO da TrackSale, Tomás Duarte. TrackSale. Oi, som. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Prazer imenso aqui compartilhar algumas visões que eu tenho estudado e gosto muito sobre experiência do cliente e o que a gente pretende fazer, o que a gente pretende viver, né, no futuro. Murilo, tudo bem? Eu queria só fazer um parênteses. Primeiramente, pedir desculpas por causa da superlotação no palco superior. Eu sei que isso gerou algum tipo de transtorno e que a gente vai sempre buscar resolver da melhor maneira. Isso certamente vai ser um aprendizado importante para a gente. E que as apresentações estão sendo gravadas para não prejudicar eventuais uma perda de conteúdo, ok? Legal, eu coloquei esse tema aí. É a primeira vez que eu falo sobre isso, é um pouco desafiador, mas vamos lá. Então, assim, eu fiz uma pergunta, né? Como a gente vai viver, né, daqui em 2030, quando se fala na relação de consumo empresa-consumidor, né? Tem um livro muito bacana, que inclusive o Murilo fala bastante nas redes sociais dele, que é Organizações Exponenciais. Quem já leu esse livro? Mostra como a tecnologia e a inovação, né, causa impacto imediato na vida das pessoas e como isso é exponencial, né? Como as coisas mudam atualmente de uma forma muito rápida. Perceba que 89% das 500 maiores empresas em 1955 já não existem mais. O core, ou seja, a atividade principal de uma empresa, hoje ela tem de se extinguir em 5 anos, segundo o mesmo estudo. Então isso é bastante, ou seja, desafiador a gente pensar no futuro e como isso se reinventa de uma maneira muito rápida. E um dos principais pontos que eu vejo hoje várias empresas, inclusive compartilhando, é que ouvir o cliente de fato é necessário. Grandes cases, né? Netflix, Blockbuster, né? Mencionando que de fato as empresas às vezes não eram customer-centric, ou seja, focadas no cliente. E fazer essa mudança de comportamento é uma forma muito rica de acompanhar a evolução e de provocar a inovação. Ser customer-centric é ouvir e resolver os problemas todos os dias. As nossas empresas somente sobrevivem para resolver problemas de outras pessoas ou de outras empresas, né? Então, a TrackSale nasceu assim, né? A gente percebeu que grande parte das empresas no Brasil eram terríveis em pós-venda. Eu tive a felicidade, a grande oportunidade de morar no Vale do Silício, na Califórnia, e lá eu pude perceber como a história era diferente. Então eu falei, poxa, vamos trazer isso aqui para cá, porque de fato a gente precisa ajudar a evoluir a experiência do cliente no Brasil. E quais são os principais problemas que a gente tem que resolver? Da humanidade, né? Ou então dos consumidores de alguma região, de algum país, ou seja, grandes grupos. Eu não estou falando de problemas tão específicos. Quais são as novas lógicas? Quando a gente fala do futuro, né, a gente às vezes não segue uma lógica que a gente tem atualmente, né? Veja só, o iPhone tem 10 anos. Quem imaginaria que a gente hoje fizesse uma videochamada ao vivo com vídeo, né? Ou seja, isso via celular. Isso é uma coisa por si só que já muda a lógica completa em relação à tecnologia. E quais são os novos modelos de negócio? Quais são as novas oportunidades? Então eu trouxe algumas possibilidades para mencionar aqui sobre potenciais modelos de inovação que provavelmente estarão na nossa realidade em 2030. O Richard Branson esteve aqui em São Paulo no mês passado, retrasado, e ele fez uma pergunta. Quem aqui tem vontade de conhecer o espaço? Quem aqui tem vontade de conhecer o espaço? É muito difícil, às vezes, você não pensar, né, não pensar em desejar fazer isso, né? E ele disse também que das 60 empresas que ele tem, né, ele é o CEO do Virgin Group, as 60 empresas que eles têm, veja só, grande parte, 90%,
delas nasceram por frustrações pessoais dele. Ou seja, veja só a grande oportunidade, quando se fala no tema experiência do cliente, que nós temos, às vezes, de sair do nosso status quo, né? Sair do nosso modelo atual, que seja de um projeto, de uma empresa que você não tem fit, ou seja, qualquer tipo de cenário provocando um cenário de empreendedorismo para resolver um problema. É o que ele fez, né? O primeiro problema que eu coloquei aqui é um problema de conectividade. Atualmente, nós temos a internet no mesmo nível de necessidade da energia elétrica. Vocês concordam? Conectividade ainda é um problema. Alguém teve problema de acesso à internet aqui hoje? Conectividade é um problema. Você vai no aeroporto, você vai em qualquer lugar, você tem barreiras ainda. Não estão mais igual a energia elétrica. Mas qual que é a lógica em mudar isso? Ou seja, por que não nós temos uma internet global, totalmente gratuita e com disponibilidade completa? Existem várias iniciativas nascendo nesse sentido. Como, por exemplo, o Google Loom, que são balões que já estão rodando pelo espaço, e esses balões disponibilizam internet de graça em alta velocidade para qualquer cidade, qualquer região. Já, por exemplo, tem um projeto na Amazônia com um balão, o Google Loom, o balão da Google, rodando. O Facebook também, recentemente, fez alguns lançamentos de satélites, inclusive um falhou, exatamente para provocar a conectividade global. Todas as empresas deveriam investir em acesso à internet. Isso é uma necessidade precursora para qualquer tipo de produto ou serviço, atualmente, né? Então, isso vai impactar, não é na nossa vida lá no aeroporto de Congonhas, é na vida do João, de 13 anos, da Amazônia, que tem um mundo inteiro pela frente e ele precisa aprender isso, né? Como a internet pode provocar uma mudança na vida dele, também como consumidor. Às vezes, o problema pode ser o tempo, né? Então, o tempo tem várias óticas de atuação. Eu estava até conversando com o Manuel sobre Dubai, né? E veja só que interessante. Existem várias empresas atualmente trabalhando para resolver esse problema. O Waze, ele nasceu para reduzir a vida de uma pessoa... O Waze nasceu para reduzir o tempo gasto, ou seja, para você ganhar 3 dias do seu ano em virtude de trânsito. Então, ou seja, você usando o Waze, você ganha 3 dias a mais. Esse é um dos valores lá do Waze. Só que a gente está passando por uma onda de transformação de combustível, né, indo para os dispositivos elétricos, não somente carros, que tem o problema do trânsito, mas também dispositivos, equipamentos, aeronaves. Existem 2 empresas que estão trabalhando nesse exato momento. Um que é a Volocopter, que fica lá na Alemanha, e ela tem esse projeto, que é essa aeronave, que começou a fazer testes anteontem em Dubai. Vocês viram isso? Imagina só, você é um táxi, drone, um Uber via aplicativo para você transportar pessoas, ok? Existe uma outra que chama IREN, né? Dos Estados Unidos. E isso vai impactar na vida da Juma, que tem 46 anos, e ela é executiva, ela coordena um grande grupo e precisa de ganhar tempo. Ou seja, de reduzir o tempo durante o trânsito, ou então encurtar as distâncias. Um outro problema pode ser conforto. Então, quando a gente fala de uma experiência de consumo, né, reduzir o atrito, reduzir o esforço do cliente pode ser extremamente útil. E é um dos valores principais atualmente de uma boa experiência do cliente, né? Reduzir esforço do cliente. E isso pode impactar na vida do Mike, de 63 anos, que mora em Londres, e ele precisa estar em Nova York em 1 hora. Mas, poxa, como isso funcionaria, né? Na verdade, nós estamos vivendo a retomada e o desenvolvimento, né, dos jatos supersônicos, igual era o Concorde. Agora, a NASA, a Boeing, a Airbus trabalham em modelos supersônicos e é muito provável que em 2030 a gente já tenha, novamente, voos comerciais com tempos extremamente reduzidos, com muito mais segurança.
problema pode ser autoestima ou conforto, novamente. Veja só que interessante, quando você, numa indústria de vestuário, você tem novas regras, novas lógicas surgindo. O quanto isso pode impactar na vida de quem trabalha nas indústrias. São roupas, por exemplo, que mudam de cor. Ou então, roupas extremamente conectadas, igual a Levi's, ou Levi's, né, em inglês, lançou, no qual você tem, às vezes, uma jaqueta que, através de um movimento, você consegue já provocar uma ligação telefônica, ou então receber uma notificação do WhatsApp. Né? Em falar nisso, o WhatsApp, não sei se vocês viram, ele criou 4 contas verificadas no mundo. Em breve, as empresas poderão conectar diretamente com seus consumidores via WhatsApp. Atualmente, inclusive, uma empresa brasileira, é o Banco Itaú, ele tem já uma conta verificada. Né? KLM é uma outra lá da Holanda. Então, uma roupa que se adapta à temperatura corporal, isso pode ser bem interessante também, né? No sentido de você provocar mudanças em relação ao segmento de vestuário. Quem está fazendo isso? Eu já falei da Levi's, mas a Polo Ralph Lauren, no ano passado, nas Olimpíadas, a equipe dos Estados Unidos já utilizou uma roupa que tem adaptação de temperatura corporal. Esse é um problema também que pode ser resolvido de uma maneira interessante. Recentemente, a Harvard Business Review ela publicou um artigo mencionando como os consumidores, em breve, estarão extremamente conectados com a ética dentro das empresas. Quantas empresas atualmente no Brasil estão na Lava Jato? Quantas empresas têm problemas jurídicos, problemas éticos, enfim. Então, é muito provável que nós teremos alguma certificação, alguns modelos de validação para passagem de confiança ao consumidor quanto à ética daquele produto. Isso impacta sem trabalho escravo, igual eu coloquei na tela, ou seja, hoje existe esse problema, é uma realidade ainda. Corrupção, ninguém se sente confortável em se relacionar com uma empresa que tem problemas de corrupção, que tenha uma ótica saudável, uma ótica de produtos que sejam bons para as pessoas em termos de qualidade, em termos de não prejudicar a saúde das pessoas. Veja só, por exemplo, a indústria do cigarro, que a gente já sabe que... E também com propósitos, né? Ou seja, isso vai impactar diretamente no Joel, 67 anos mora na Bolívia, e ele ele tem um histórico passado de trabalho escravo, inclusive com pessoas que vieram para o Brasil, e ele acredita que as empresas agora deveriam combater isso de forma proativa e não fazer vista grossa. Quem faz isso? Né? A Relevy, To The Market e FreeSet Global. São empresas que já trabalham de forma extremamente declarada através de princípios e valores como esse. Tá? O problema pode ser comunicação. Recentemente eu conversei, na verdade eu estava numa roda, né, e eu ouvi um diretor de uma das maiores redes de idiomas, escola de idiomas aqui do Brasil, e ele disse que ele tinha voltado da China e ele tinha usado um dispositivo no qual ele falava fluentemente em português e o chinês falava com ele fluentemente, eles se entendiam em real time, em tempo real. Ele falou assim, eu vou ter que reinventar o meu negócio, porque nós não iremos precisar mais aprender idiomas. Não será uma necessidade de fato. Então, você ter dispositivos, igual, por exemplo, a Microsoft, já tem modelos de tradução simultânea em real time, em voz e vídeo. O próprio Facebook, atualmente, quando você tem um amigo internacional, ele já mostra o post traduzido, não é verdade? Ou seja, qual que é a necessidade que você tem de saber outro idioma? Eu sei que é muito gostoso e charmoso aprender novas línguas, mas talvez para os nossos filhos, para os meus 2 filhos, não seja. Então, idioma vai deixar de ser uma barreira de comunicação. E isso impacta diretamente na experiência do cliente, porque a gente terá acesso a uma grande gama de empresas que a gente nunca ouviu falar na vida. Alguém conhece aqui, por exemplo, a Didi? A Didi é o Uber da China,
3 vezes maior que o Uber em nível global. E é uma empresa que ninguém conhece. Enfim, o problema pode ser, às vezes, um sonho. Veja só que interessante o quanto o turismo espacial já é uma realidade. Hoje, existem listas e listas de vários artistas, personalidades, empresários que já compraram suas passagens para visitar o espaço. Por isso que eu perguntei lá no início, porque um dos caras que fazem isso é o Richard Branson, através da Virgin Galactic, né? Galactic. E também o Elon Musk, da Tesla e SpaceX. São 2 empresas que ele comanda, né? Então, vivenciar experiências únicas, como, por exemplo, uma viagem para o espaço, é um desejo de todos, né? Resolver um problema nesse sentido, existem mais de 20, 30 empresas atualmente desenvolvendo modelos similares igual a SpaceX. Então, veja só, o Tom Hanks, ele já comprou a passagem por $250 mil para visitar, fazer um voo espacial. Um dos vários artistas. Tá? Às vezes, o problema pode ser posse. E aqui, a ótica é bem jovial e já real. Mas isso daqui, em 2030 certamente será muito diferente. Por quê? As pessoas, eu perguntei lá na minha equipe quem que tinha carro ou tinha vontade de ter carro para ir trabalhar, para qualquer coisa. Mais ou menos 1/3 já não tem a vontade de ter um carro. Existem formas de se locomover muito mais simplificadas e carro, às vezes, pode ser um ativo, uma posse, que, ou seja, não faça sentido para aquelas pessoas. Então, todos os produtos, né, eles se tornarão, e aí eu já recomendo uma apresentação do Murilo Gun, no TED de Fortaleza, que chama Life as a Service, a vida como serviço, exatamente provocando que todas as empresas não irão vender mais produtos, irão entregar serviços através de assinatura, ou seja, pagamentos recorrentes, para que você utilize algum produto ou mesmo um serviço. Então não faz mais sentido, né, você ter um carro, por exemplo. Então, essa redução drástica do sentimento de posse já é uma realidade. Tá? Quem faz isso muito bem, tem várias empresas, inclusive de compartilhamento de carros. Por exemplo, a Flapper, que o Paul está aqui, que faz compartilhamento de aeronaves. Para que eu tenha uma aeronave se eu tenho acesso a uma a qualquer momento, via aplicativo? Né? A Dollar Shave Club também é um dos cases que foi vendido para a Unilever por $1,4 bilhões. E é um clube de assinatura que é de barbeador para homens. E é interessante porque ele muda a lógica também de produto, né? Ou seja, tornando aquilo um serviço. O problema, às vezes, pode ser saúde. Né? E falando de saúde, experiência do paciente, etc., a lógica ela é bem desafiadora e bem provocante. Tem alguns futuristas, né, que eles já mencionam que em breve, muito em breve, nós teremos dispositivos criados através da nanotecnologia que poderão, por exemplo, ser anticorpos. Ou seja, você terá um anticorpo dentro, de forma tecnologicamente falando, dentro do seu corpo, trabalhando para combater qualquer tipo de problema que às vezes o seu corpo não consegue resolver. Então, você ter uma reprogramação biológica do ser humano, e alguns futuristas falam que o ser humano viverá para sempre, em alguns casos, eu não sei. Mas você tem uma reprogramação biológica e, além disso, nanotecnologia para o sistema imunológico, igual eu mencionei, e combate a vícios. Veja só que interessante a utilidade de você ter empresas de saúde desenvolvendo produtos que serão úteis para consumidores que têm problemas de vícios. Extremamente interessante e desafiador. Né? Uma empresa que faz isso é a Nano IT Biotics, que vocês também poderão dar uma olhada no Google, e ela já tem, né, ela inclusive foi adquirida por uma outra empresa recentemente. Isso pode influenciar, por exemplo, no Carlos, 22 anos, mexicano, de Guadalajara, que ele tem a necessidade de ter sempre a melhor performance, porque ele é um atleta profissional. Isso pode influenciar diretamente no resultado da vida dele como um todo. Tudo o que eu falei para vocês, teoricamente,
pode ser um retrato do passado. Por quê? Novamente, a gente trabalha com lógicas diferentes. Eu estou dando uma lógica aqui agora. Às vezes, no roadmap das empresas, ou seja, no que elas vão fazer, tudo que a gente olha, por isso que eu sempre digo, nunca copie nada de um concorrente. Nunca utilize algo da concorrência, porque você está olhando para o passado. Você tem que sempre trazer novidades e de uma forma provocante, criativa, quebrando as lógicas. Tá? Então, olhar para clientes e olhar para, às vezes, previsões, pode ser que você esteja olhando já para o passado. Quando a gente olha para a Tesla, nossa, uma empresa muito legal, charmosa e vai revolucionar de fato. Só que existem vários outros players na Índia, na Ásia, já fazendo coisas muito mais incríveis, ou que irão fazer coisas mais incríveis, até mesmo porque, às vezes, quem irá fazer uma coisa mais incrível nem nasceu ainda. Né? Esse aqui é o Ray Kurzweil. Ele é um dos diretores do Google e ele é um dos maiores futuristas da humanidade. Ele já previu muitas coisas. E ele fala que até em 2029 os computadores terão inteligência emocional e serão convincentes como pessoas. Nós falamos tanto de chatbots, né? Mas, poxa, ainda não é. Né? Não é, vamos falar a verdade. Eu estou dizendo ao ponto de chegar a algum momento, e eu posso até citar a minha mãe, que é pós-doutora em engenharia da computação, e ela fala que ela é da escola que inteligência artificial nunca vai existir. Eu até não concordo com isso, mas eu estou dizendo que ainda nós precisamos de ter chatbots convincentes. Ou alguma forma de se relacionar com o nosso cliente que seja digital, escalável e convincente. E, para encerrar, já estou indo para a fase final aqui, ele fala, por exemplo, que em 2100 o ser humano não precisa mais trabalhar. Ele precisa só entender como delegar o trabalho. Veja só que interessante. Quem aqui vai viver até 2100? Uma frase bem legal. A equipe do Google, na verdade o Google tem uma equipe, chama Google Brain, que é uma equipe de inteligência e, na verdade, machine learning, data mining e outras coisas, tá? São vários conceitos atualmente que a gente fala, né? Big data, machine learning, data mining, aprendizado de máquinas e por aí vai. E a missão deles, e a Google sempre tem um propósito louvável, né? Ele diz, a nossa missão com a equipe Google Brain é tornar as máquinas inteligentes e melhorar a vida das pessoas. Quando a gente está aqui hoje, entendendo o futuro, trabalhando as melhores práticas de Customer Experience, os melhores modelos, obtendo exemplos, né? Ou seja, na prática, a gente está tentando evoluir a relação com o nosso cliente. Tá? A TrackSale, por exemplo, nasceu para isso. A gente quer melhorar a vida das pessoas. A gente quer que as pessoas saiam das empresas mais felizes. É por causa disso que a gente nasceu. Atualmente, né, assim, tem alguns milestones importantes. Né? A gente é uma equipe muito pequena, nós temos 35 pessoas, mas que causam um grande impacto atualmente. Recentemente, a gente atingiu 100 milhões de consumidores monitorados, né, medindo indicadores relacionados à experiência do cliente. Quem aqui já mede indicadores relacionados à experiência do cliente? Ótimo, é o que eu imaginei. Então, assim, a gente tem muito orgulho de fazer o que a gente faz, trabalhar com isso, medindo a experiência do cliente e trazendo indicadores em tempo real para as empresas, para que, novamente, igual a Google Brain, melhore a vida das pessoas. É por isso que a gente existe, tá? Aqui eu vou deixar os meus contatos, o meu e-mail, o meu WhatsApp. Vocês podem me mandar pessoalmente, eu respondo todo mundo. E também o meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar, vai ser um prazer também. Eu sempre coloco muitos temas interessantes lá no LinkedIn que podem ser úteis a vocês. Então é isso, eu gostaria de provocar sempre que tudo que vocês façam, tentem mudar a lógica e que essa lógica seja customer-centric, ou seja, trazendo bastante tecnologia e inovação para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas
em qualquer lugar do planeta. Obrigado, viu? Agora, a equipe pediu uma selfie aqui também. Vamos lá? Vem cá. Eu também? É. É o pescador também? Porque... Faz Vamos tu, lá? papai. Tu que fizesse esse bagulho aí, faz tu, papai. Achei. Então vamos lá, galera. É pro vídeo que vai sair. Então eu quero que vocês levantem a mão com bastante energia. Vamos lá. 3, 2, 1. Êêêê! Mais uma vez, mais emoção. Vamos lá. 3, 2, 1. Aê! Obrigado, pessoal. Valeu, papai.